Olá, eu sou o Matheus Afonso. Eu vou falar um pouco da parte de como que a gente implementou o grafo para poder calcular a rota baseado no endereço dos pacotes que são criados dentro da aplicação. É no arquivo de estruturas. Basicamente, a gente acabou criando umas tipagens, umas deiras para poder lidar com grafos, porque como a gente sabe, um grafo nada mais é do que um conjunto de nodes que apontam para outros nodes, só que no nosso caso a gente utilizou de maneira que tivesse peso neles, para a gente poder assim, posteriormente, usar o Dijkstra para poder calcular e conseguir saber qual que de fato que é o melhor caminho para a gente chegar a algum lugar. Para poder lidar com essas coisas, a gente teve que criar funções cuja responsabilidade seja ler o grafo do arquivo, porque a gente salvou isso no arquivo, e formatar para o formato do grafo, porque a gente criou uma estrutura do grafo. O arquivo ele segue o padrão do graph.txt, onde a gente tem como primeiro caminho o caminho de onde você vem, o caminho para onde você vai, e o peso assim na distância que a gente vai usar para poder, baseado nele, saber de fato por uma estrada qual a distância, como que a gente chega mais rápido a algum lugar, porque distâncias podem ser diferentes. Voltando lá para o arquivo da estrutura, a gente também tem funções para poder, meio que úteis de grafo, encontrar as arestas para algo, peso para algo, quais nodes que estão conectados a um certo node, ou seja, onde que a gente pode chegar a partir de um, e de fato o Dijkstra, que vai ser o algoritmo que a gente vai utilizar para conseguir, de forma eficiente, calcular o nosso caminho. Lá no menu, na parte do pacote, é onde a gente de fato utiliza essa função, esse grafo. A gente tem um métodozinho no nosso menuzinho para calcular a rota, que ele cai nessa função calculate package route. Abre aí ela, por favor. Tá, é dentro do pacote de package, é a última função de package. Ela basicamente vai pegar o conjunto de packages que a gente carrega na memória da aplicação e baseado no identificador do pacote que a gente quer, ele vai pegar o endereço dele e carregar o grafo, fazer toda a importação e de fato printar na tela o caminho do grafo da maneira que a gente quer. E é isso. Oi, eu sou o Matheus Gomes, falando agora da parte de pacote, como é uma aplicação do Correio, a gente pensou em fazer um módulo para os pacotes que serão entregues e um módulo para a entrega de fato, registrando quais pacotes serão entregues. Aí, primeiro, tanto em pacote aqui quanto em entrega, nós criamos um data type para simplificar na hora de nossa senhora, manipular os dados. E a gente também tentou criar as funções de uma maneira mais pura possível, respeitando as vantagens do algoritmo, do paradigma, e também evitando o máximo de efeito colateral. O único efeito colateral que a gente consegue ver nas funções é só na parte de ver o arquivo, que depende da integridade do arquivo, depende se o arquivo não vai ser corrompido, etc. Mas fora essa função de ler o arquivo, todas as outras a gente conseguiu mantê-las puras, onde sempre com os mesmos parâmetros vai gerar as mesmas saídas. Aí nós temos funções de cadastrar produto, de listar os produtos, printar os produtos, de alterar o estado dos produtos e também de listar produtos com estados específicos. Eu acho também interessante mencionar que na parte de grafo a gente chegou a utilizar uma base de outros algoritmos já feitos, mas a partir daqui a gente desenvolveu tudo do zero. Então, é tudo nossa autoria essa parte e a parte de delivery também. E agora eu passo a palavra para o Thiago. Oi, eu sou o Thiago Mesquita, vou falar um pouco sobre o módulo de entrega. Pode ir para a página do menu. No menu de entrega, a gente tem três funcionalidades principais, que são a de cadastrar, verificar e finalizar a entrega. Dentro do módulo de delivery, que é de entrega, a gente seguiu o padrão e também criou um data type para delivery. Dentro desse módulo, a gente tem a função principal, a função principal que é de cadastrar uma nova entrega, na qual é inicializada uma lista de pacotes que serão cadastrados nessa entrega. Dentro desse método também é listado todos os pacotes que estão listados como pendentes ainda e que podem ser adicionados a essa entrega. E depois que esses pacotes são adicionados a essa entrega, eles são retirados dessa lista de pacotes pendentes e o status muda para entregando.
Na parte de finalizar a entrega, tem a possibilidade de ter falha na entrega ou sucesso, que é feito no método. Cadê o método? Eu acho que ele está lá no menu. Embaixo Isso, um pouco embaixo. Pode abaixar um pouquinho. Esse método do Delivery Finish Menu. Que ele pode ter sucesso, falha ou pode cancelar a entrega. Depois de ser realizada a entrega, ou ter falha ou sucesso, também tem a atualização dos status dos pacotes dentro do módulo de package. Olá, meu nome é Jonathan. Vou falar um pouco aqui de algumas funções auxiliares que a gente utiliza no nosso código. A primeira função que temos aqui considerado como útil foi de printar o menor caminho do nosso grafo. Então, como o Matheus Afonso comentou, a gente tem um grafo que mostra o menor caminho de um pacote até ele chegar... o menor caminho que o pacote tem que percorrer a partir da nossa central até o destino dele. E a gente aqui colocou duas funções para formatar o input e formatar a saída do dado. Então, a gente precisa normalizar os dados para poder salvar eles no arquivo de uma forma que a gente consiga ler eles e não tenha uma inconsistência do dado, e impedindo também o usuário de registrar qualquer coisa no nosso banco de dados, digamos assim, que seria o nosso arquivo TXT. Então, vou mostrar aqui um pouco da nossa aplicação rodando. Então, aqui tem o nosso serviço de entrega, o nosso João Delivery. Então, aqui no nossa primeira opção, temos o menu do pacote. A gente pode ver as opções de cadastrar, verificar e calcular a rota. Então, se a gente verificar que já tem não tem nenhum usuário cadastrado, pacote cadastrado. Vou cadastrar aqui um pacote. Vou colocar que ele vai entregar para o nosso IO, seria o João Delivery. Vai entregar para o Zé Delivery. Entregar. E ele mora no Lago Sul. Então, se a gente verificar aqui no menu de pacotes, a gente consegue consultar o nosso pacote registrado e a gente consegue verificar qual é a rota dele, nosso menu. Então, se a gente colocar o identificador do pacote, que era nosso primeiro, claro que ele vai vir da central, vai para Candangolândia e, por fim, vai chegar no nosso Lago Sul, que seria o destino do nosso pacote. Então, agora aqui no menu de entregas, então, digamos que nosso carteiro vai cadastrar uma entrega que ele vai realizar no dia. Então, ele vem aqui no menu de entrega, ele vai cadastrar e ele coloca quais pacotes ele pegou para entregar nesse dia. Então, ele pegou o pacote 1, como não tem nenhum aqui, eu vou colocar não. Então, aqui deu que nossa entrega foi cadastrada e está solicitando para a gente continuar. Agora eu vou aqui verificar nossas entregas. Então, temos uma entrega que o identificador dela é 1 e tem apenas um pacote e está o status entregando. E aqui tem uma listagem dos todos os pacotes existentes. Então, como isso aqui foi a única... nossas entregas existentes. Então, como só cadastrou uma, só tem uma aqui como entregando e nenhuma nos outros status. Agora, vou registrar aqui que o nosso entregador foi curtir com o Zé Delivery e acabou bebendo umas e teve a nossa entrega registrada como falha. Então, vamos aqui, falou que ele falhou na entrega dele. Então, ele cadastrou aqui a entrega dele que foi como falha. Nosso sistema a gente consegue pegar no flagra nosso carteiro que ele não entregou a carta com o pacote com sucesso. Então aqui temos o status do pacote, da entrega e o status da falha. Acho que a gente passou por todas as funcionalidades dos nossos sistemas. Então, se a gente apertar aqui para sair, a gente vai finalizar a execução do nosso
código. E esse foi o nosso sistema de João Delivery. Agora eu vou passar por algumas funcionalidades extras do nosso projeto, que seria o nosso guia de contribuição, onde tem template de features, issues e pull request, onde tem o widget, onde tem uma descrição mais detalhada como foi o nosso, como é a ideia melhor do nosso projeto, quem contribuiu, o que cada um contribuiu para a construção desse projeto. Então aqui tem um guia prático de como você colaborar com o nosso projeto. Então aqui tem o guia para contribuir, clonar o repositório, executar ele na sua máquina. Então aqui tem uns padrões de commits, que a gente usou o commits semânticos e todos em inglês. Política de branch também. E algumas referências do nosso guia de contribuição. Tem também um código de conduta para ser reportado para a gente. Tem um e-mail de contato nosso. E creio que é isso. Agora eu passo a palavra para a gente falar um pouco melhor sobre o nosso ponto de vista. Oi, eu sou o Vinícius, novamente. Vou falar um pouco agora sobre o meu ponto de vista. Basicamente, eu achei um projeto bem completo. Ele cobre muitas funcionalidades que a gente vê basicamente em muitos produtos pelo mercado, tipo, como por exemplo, meio que a cópia que a gente fez, que é o Sedex, o Correio. Então, a gente meio que passou pelas principais funcionalidades desse software que fez a gente exercitar bastante sobre o paradigma funcional. E então, a gente ter escolhido o Haskell foi uma boa escolha para poder seguir nesse paradigma e poder ter um aprendizado um pouco melhor. Opa, eu sou o Matheus de novo. E do meu lado, através do projeto João Delivery, eu pude ver como que o paradigma funcional ajuda a construir softwares através da composição de funções, assim, declarando como elas puras, evitando compartilhamento de estado e gerando métodos que geram informação através de entrada de dados e saída e seus efeitos colaterais, como se fosse uma caixinha de entradas e uma saídinha. E é isso. Oi, eu sou o Matheus Gomes de novo. Concordo com os pontos dos colegas e também digo que a minha experiência com o paradigma e com a linguagem, embora no início foi um pouquinho difícil de pegar o pensamento que a gente tem que ter nesse paradigma, no final eu comecei a achar bem divertido programar nessa linguagem, então foi uma experiência bem proveitosa e eu acho que vai agregar também no meu desenvolvimento como programador, principalmente nessa ideia de não se prender apenas ao paradigma de OO ou outros paradigmas mais conhecidos, mas também manter a cabeça aberta para outros paradigmas. Oi, eu sou o Thiago Mesquita, novamente. E durante o projeto, principalmente por ele ser um projeto onde a gente tem que efetuar o cadastro de várias coisas, como os pacotes e as entregas, repetidamente, achei interessante como a gente teve que utilizar várias funções recursivas para evitar usar laços de repetição, então fez a gente pensar um pouco fora da caixa do que a gente está acostumado, e por isso eu achei um pouco interessante a utilização do paradigma funcional. Olá, meu nome é Jonathan novamente. Eu gostei muito desse paradigma, complementando o que vocês falaram, que você tem que virar uma chave para olhar com outros olhos como desenvolver nesse paradigma. E eu fiquei curioso e entusiasmado para saber como seria um código de alta performance desenvolvido nesse paradigma. Teve alguns comentários que eu acho que Nubank usa e eu fiquei curioso para saber como é que seria, porque eu ainda vejo usando pouco esse paradigma, bem mais acadêmico. Fiquei muito curioso para saber como seria isso em um ambiente de produção com grandes usuários utilizando. Essa foi a nossa apresentação e agradeço que tenha assistido até aqui. Muito obrigado.